Véi, que honra tá. Desculpa também as gírias, é o meu jeito de falar. Mas é uma honra poder estar aqui pregando para minha igreja, sabe? Que é uma família para mim, que desde pequeno eu tava pensando em casa, né? Eu vou pregar hoje, mas eu lembro do dia que eu tava aqui atrás e eu lembro de Cristina mandando tirar tudo de perto, que eu conversava demais. Mas é uma bênção ver o que Deus tem feito na minha vida e tem feito na vida da minha igreja, sabe? De ver as pessoas avivadas, elas querendo Jesus, elas buscando Jesus, sabe? E cara, eu fico muito grato. Eu lembro de quando eu me converti, que eu pedi a Jesus: Jesus, que o Senhor possa levantar outras pessoas com fome, sabe? Que o Senhor possa levantar outros jovens. No tempo que eu me converti, foi um tempo que estava saindo muito jovem da igreja. Infelizmente, estava saindo muitos jovens. E hoje eles estão retornando para a glória de Deus, amém? Mas eu ficava pedindo: Jesus, levanta outros jovens com essa mesma vontade de te adorar. Levanta outros jovens com esse fogo, sabe? E eu tenho visto esses jovens aqui, cheios de Deus, sabe? A gente estava ontem na praça adorando Jesus. E grandes coisas o Senhor tem feito, mas porque uma geração, mas porque essas pessoas ali... Fica de pé, por favor. Eu queria que a igreja batesse palma para essa galera aí. Mas Deus tem feito muitas coisas, sabe? E vou compartilhar um testemunho de ontem, quando a gente estava na praça. A gente fez o nosso momento de louvor, o nosso momento de evangelismo. A gente saiu para evangelizar uma galera. E já no final, quando a gente estava voltando para se reunir, tinha uma galera que já foi na praça, sabe? Que fica uma galera se drogando, uma galera dançando pra lá, sabe? E Jesus, ele já vinha me incomodando há um tempo. Vai falar com esses caras, sabe? Aí eu vi eles aqui, tipo aqui, né? Aí eu vi... Eita, aqui da microfonia. Aí eu vi eles assim, aí Jesus ficou falando: mas rapaz, mano, vai nesses caras. E eu olhei pra um assim, eu disse: eu conheço esse cara. Aí eu cheguei lá, eu disse: mano, eu te conheço de tal lugar, tu é de lá? Aí eu disse: não, sou não. Aí eu disse: então já que eu já tô aqui, deixa eu falar uma parada pra vocês. Tava umas 5 pessoas fumando e os caras foram muito gente boa, sabe? E eu preguei Jesus pra eles ali e foi uma bênção que tava lá, sabe? A gente ficou sabendo que tinha uma menina que tava fazendo aniversário. E a gente chega nessa menina, eu falei: galera, vem cá. A gente juntou, a gente orou pela menina, a gente cantou os parabéns, sabe? E cara, eu sei que algo ficou dentro dela, sabe? Eu sei que eu posso não ter falado as melhores palavras, mas a nossa missão no Evangelho é levar até o ouvido, depois Deus leva até o coração. Então eu acredito que uma semente foi plantada, sabe? E é isso que Deus quer da nossa geração, é isso que Deus quer da gente, que a gente faça a nossa parte, que a gente esteja disposto, sabe, a levar o Evangelho, a pregar Jesus. E eu quero que vocês abram em João 6:48. E antes que vocês abram, eu já vou contando aqui um pouco do contexto, né, dessa palavra. Sabe, aqui em João 6, no começo, no começo de João 6, né, ele tinha multiplicado os pães. Quem conhece a história da multiplicação dos pães? Jesus, ele tinha multiplicado os pães, né, e aquele povo lá, era muita gente, eu não sei quantas pessoas eram, mas ele multiplica os pães lá. E uma coisa que eu aprendi nisso, não é minha mensagem, mas é que Deus, ele nunca deixa a multidão ir embora com fome, sabe? Ele sempre, se for necessário prover o pão, ele provê o pão, mas ele nunca deixa a multidão com fome. E se a multidão tiver fome de Jesus, ele vai suprir essa fome, entendendo? Uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus, ele não responde necessidade. Deus, ele responde fome. Porque se ele respondesse necessidade, o Haiti era o país mais abençoado do mundo. Mas ele responde um país quando um país está com fome de Jesus, sabe? Quando um país ele quer servir a Jesus, ele vai lá e faz grandes coisas. Eu conheço um cara chamado Evan Roberts, do país de Gales. E eu vou falar brevemente aqui, né? E ele era muito novo, ele escuta uma pregação, né? E uma oração que falava assim. O cara fala assim na oração: Deus, dobra-me. E no contexto deles, né, dobra-me quer dizer Deus me muda, eu quero ser mudado por ti, sabe? E ele recebe aquilo, ele fica pensando naquilo. E um dia, quando ele foi pregar, ele sente o joelho dele dobrando e ele começa a orar isso, né? Deus, me dobra, eu preciso ser mudado por ti, sabe? E na hora que ele começa a orar aquilo, na hora que ele dobra os joelhos,
A galera da igreja também dobra o joelho, sabe? Ali começa um grande movimento. E em 5 meses depois disso, o país de Gales teve um avivamento e 100% da população aceitou Jesus. Amém. Sabe? Então Jesus, ele só está procurando alguém disposto de pregar o evangelho, alguém disposto de ser mudado por ele. Mas vamos lá aqui, João 6,48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão eu darei pela vida do mundo. É a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar a nossa carne para comer? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne, do Filho do Homem, e não beberdes meu sangue, não tereis a vida eterna em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa dele. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. Este é o pão do céu que desceu. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou isso aqui quando ele pregava em Cafarnaum. Foi Mateus 69 para entender melhor. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhe: isso vos escandaliza? Como seria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiramente estava? O Espírito é que dá vida, a carne não serve para nada. A palavra que vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que criam e os que o trairiam. E continuou: por isso vos digo que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Então Jesus perguntou aos 12: vós também querem sair, quer se retirar? Simão Pedro, que é sempre que tomava a frente, ele fala: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Vamos até aqui. Espírito Santo, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela Tua revelação, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa se revelar mais para a gente, Senhor. Que o Senhor possa entregar algo muito importante para essa igreja, Senhor. Que ela tenha muita fome por Ti, Senhor. Assim como diz aqui que Ele é o pão da vida. Que o Senhor dessa fome, gera fome em nós, Jesus. Assim que eu te oro em nome de Jesus, amém. Então, para quem está entendendo aqui, ele começa falando, eu dei para os seus antepassados, eu dei o maná. E para vocês, eu sou o alimento, sabe? E eu imagino na cabeça dos caras, quando Jesus falou que tinha que nascer de novo, eles ficaram pensando: como é que eu vou entrar na barriga de minha mãe? Então, imagino quando ele fala que vocês têm que se alimentar de mim, eles deviam estar pensando: meu Deus, isso é canibalismo e vai contra a lei, sabe? Mas porque eles ainda não tinham a revelação de quem Jesus era. E a multidão nesse momento ela vai embora, porque a multidão ela assim, quando ela recebe uma palavra dura, ela vai embora. Mas os 12 que são íntimos de Jesus, quando ele recebe uma palavra dura, quando eles são confrontados, há sabedoria quando você é confrontado, sabe? O justo, ele ama ser confrontado, porque aquilo aperfeiçoa ele, tá entendendo? Então eu queria começar a dizer uma coisa assim: Jesus, ele tinha uma multidão. A multidão, ela estava atrás do que ele podia fazer. A multidão via milagre e ficava: meu Deus, que massa isso. A multidão gosta de milagre, mas quando a multidão é confrontada, ela vai embora e só sobra 12. E muitas vezes Jesus não tinha nem 12, Jesus tinha 3, que eram os 3 que viviam na intimidade dele. Não sei se vocês lembram, em Mateus 17, acho que eu vou voltar aqui depois, na transfiguração, Jesus sobe com 3, e esses 3 ele vê Jesus assim, a glória de Jesus sobe no monte, e eu imagino eles lá, Pedro, João e Tiago, eles olham: meu Deus, que mover massa, sabe? Jesus, por que a gente não pode ficar aqui em cima? Eu imagino, aqui está tendo um culto da hora, aqui está tendo um avivamento, porque a gente não fica aqui em cima? Tem Moisés, tem Elias, tem os melhores conferencistas, amém? Tem os melhores profetas aqui, e a gente podia ficar aqui em cima, mas aquilo que Deus entrega para a gente em cima do monte é que a gente pregue lá embaixo. Amém? Alguém está entendendo isso aqui? Sabe, a revelação que eu tenho de Deus não é para que eu fique só recebendo da revelação de Deus. Porque quem recebe e não gasta se chama obesidade, isso aí.
sabe? Mas aquilo que eu recebo de Deus é que eu posso entregar para os meus irmãos, sabe? Eu acredito que quando eu recebo uma revelação de Deus e meu irmão recebe uma revelação de Deus e a gente se une, é muito bom. Isso aperfeiçoa muito a igreja. Pois vamos lá. Então, esses 12, eles tinham fome por Jesus. E é aqui que eu quero começar a pregação. Fome por Jesus, fome por Deus. Amém? E esses 12, eles viviam com Jesus, eles cortavam pão com Jesus. Quando Jesus precisava, esses 12, eles podiam contar, sabe? E eu estava meditando sobre isso, né? Eu vendo algumas pregações sobre isso. E eu descobri algo chamado Talmidim. Alguém já ouviu falar de Talmidim? É um tipo de discípulo. Esse discípulo era caracterizado por uma coisa, porque ele era sujo pela poeira das sandálias do seu mestre, sabe? Ele andava tão perto, era um mestre andando aqui na frente, ele andando aqui atrás. Ele andava tão perto de Jesus, andava tão perto do seu mestre, que ele ficava sujo pela poeira de Jesus. Tá entendendo? Então, cara, é isso que eu quero ser, sabe? Eu quero andar tão próximo de Jesus que até a poeira dele suba para mim, sabe? Porque quanto mais eu contemplo Jesus, mais eu fico olhando assim para Jesus, mais parecido eu me torno com Jesus, sabe? Porque a gente não consegue ter a revelação de quem Jesus é, a gente não consegue ver Jesus sem que aquilo contraste a nossa natureza pecaminosa. Amém? Alguém está entendendo isso aqui? Pois vamos lá. Então ele tinha esses 12 discípulos, andavam com ele, e a multidão ela é dispersa, a multidão às vezes não entende. E aqui eu queria chamar algo para vocês, sabe? Não queiram ser multidão, sabe? A multidão ela busca as mãos de Jesus, aquilo que ele pode fazer, mas aquele que segue Jesus verdadeiramente, não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é, sabe? Porque eu quero ser parecido com Jesus, então eu ando com Jesus, sabe? Esses dias eu estava conversando com uma colega, e a gente conversando, ele disse, para quem não sabe, eu sou muito amigo de Renan, né? Aí ele disse, mano, tu e Renan fala tão parecido. Eu disse, é lógico, a gente vive junto praticamente, sabe? Todo dia a gente está junto, todo dia a gente está conversando, mesmo que a gente não esteja junto, a gente está em ligação pelo Discord, jogando, tá entendendo? Então, quanto mais eu ando com Jesus, mais pessoas veem Jesus em mim, sabe? Então, é como Paulo falava, né? Sejam meus seguidores, assim como eu sou de Jesus. E eu entendo que o pão da vida, ele é o pão que alimenta, né? O pão que nos alimenta, mas é o pão que mais nos dá fome. Porque quanto mais eu me alimento de Jesus, mais eu quero me alimentar de Jesus. Sabe, quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu quero conhecer de Jesus e mais eu quero fazer Ele conhecido, sabe? Para mim não há sentido em viver se não for para que eu conheça Jesus e para que eu faça Ele conhecido. Amém? Isso aí, né? Então, eu gosto muito de assistir pregação, né? E tem uma frase assim que eu fiquei muito na cabeça, velho. Que massa. Eu queria que as pessoas se atentassem mais em não ser grande nos palcos, mas serem grandes no único lugar que importa, diante do trono de Deus. Sabe, Deus não precisa de uma geração que ela sabe fazer uma boa performance, sabe? Uma boa performance é fácil de fazer. Eu sei tocar ali, mesmo sem eu estar com Jesus. Eu sei tocar. Tem gente que sabe pregar mesmo sem estar com Jesus. Estão entendendo isso aqui? Tem gente que sabe ministrar louvor mesmo sem estar com Jesus. Sabe por quê? Porque a gente já fez tanto isso que já se tornou normal. E minha oração é para que Deus, que toda vez que eu subir aqui, seja para adorar, seja para pregar, mas que não seja somente tocar, sabe? Mas que o Espírito Santo através de mim possa tocar outras pessoas. Amém. É massa. Eita, o povo tá do fogo. Eu gosto assim. Eu sou um pouco carente, né? Vamos lá. Mas quando uma geração ela encontra o lugar de prazer diante do trono, mas já tá chorando quase, ali, eu vou chorar amanhã. Vamos lá, mas quando a gente entende. Não, mas é lá para trás mesmo. Mas quando a gente entende o verdadeiro prazer que é estar diante do trono de Deus, tá entendendo? Quando a gente entende que, cara, para mim não faz sentido só tocar, para mim não faz mais sentido só pregar, mas eu preciso sempre me parecer com Jesus, sabe? Eu não quero viver uma vida que eu só faça isso aqui, que eu só sirva. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Xandão, que ele vem ministrar aqui, né? Que às vezes o serviço ele nos rouba da intimidade, sabe? Hoje minha mãe ela tava feliz, ela lançou um curso para quem não sabe, e eu fiquei feliz assim. Mãe disse, eu já vendi tanta quantidade de curso,
E eu fiquei feliz, aí eu peguei até manhã assim no colo, né? E disse assim, vá descansar que agora eu vou lavar a louça. Sabe? Em casa, minha mãe não precisa de um super crente ou de um pregador. Minha mãe precisa de um filho. Amém? Minha mãe não precisa de alguém que seja, alguém famoso. Sim, vai fazer o que para ela? Ela precisa de um filho. Porque um servo, ele serve. Mas um filho, ele tem intimidade. Sabe? Ele conhece o pai. O servo, ele não sabe o que Deus está fazendo. A multidão não sabe o que Deus está fazendo. Mas tem 12 pessoas ali que sabiam o que Jesus estava fazendo. Eles já tinham recebido a revelação de quem Jesus era. Está entendendo? Então, cara, antes da gente querer pregar, antes da gente querer tocar, antes da gente querer ser conhecido, a gente precisa ser conhecido no secreto. É o principal lugar onde a gente precisa ser conhecido. Porque, como eu falei, para mim não faz sentido mais a minha vida, sabe? Depois de Paulo ter vivido o que viveu, Paulo teve grandes fases e baixas fases assim, né? Na sua carreira, eu posso falar financeiramente, porque ele sempre entendeu de quem ele era, mas ele diz, cara, eu já fiz de tudo e eu considero tudo como perca. Eu só quero servir Jesus, sabe? Eu só quero servir Jesus, mesmo que para servir Jesus eu precise varrer a igreja, mesmo que para servir Jesus eu precise tocar, não importa o que eu faço, importa para quem eu faço aquilo, tá entendendo? Não importa o que eu sou, mas aquilo que Deus vai fazer através de mim, sabe? Então vamos lá, essa frase aqui é do fundador da Upper Room, que é um ministério que é muito conhecido lá nos Estados Unidos, e ele fala justamente isso: quando uma geração encontra o seu lugar de prazer diante do trono de Deus, ela entende que não existe outro lugar para ela estar, não existe palco, não existe nada, não existe trabalho que vai roubar ele da intimidade, não existe fama, não existe dinheiro, porque ele já entendeu. É como em Mateus 13:45, vamos abrir Mateus 13:45, por favor. Aqui, ó, Mateus 13:45 ao 46. O reino do céu é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que possuía e comprou. Quem aqui já encontrou uma pérola? Eu encontrei uma pérola, eu encontrei o Evangelho, amém? Então, o reino de Deus é semelhante a uma pérola, sabe? Ele estava procurando, se ele achou uma pérola é porque ele estava procurando, sabe? Ele estava procurando aquilo, ele estava procurando, e quando ele acha, ele pega tudo que ele tinha e joga fora, porque ele encontrou uma pérola, encontrou algo de grande valor, sabe? E essa pérola que eu encontrei, pelo menos vale a minha vida, sabe? Eu acredito que essa pérola que a gente encontrou aqui, ele vale a nossa vida, amém? Sabe? Talvez pareça fácil falar por mim, né? Eu vendo tudo por Jesus, eu não tenho nada, a não ser que mãe deixa eu vender as coisas dela por Jesus, sabe? Mas eu creio que uma geração está se levantando, e quando uma geração se levanta com fome, quando uma geração ela se posiciona, o inferno ele perde vez, né? Porque eu acredito que o inferno só tem voz onde a igreja se calou. Eu estava falando isso lá para a galera do evangelismo ontem. Se a igreja se calou na praça, o inferno ganhou voz na praça, e quem anda por lá sabe muito bem disso. O inferno tem muita voz na praça, né? Um dia desse, na semana passada, a gente estava fazendo evangelismo e os policiais chegaram lá, sabe? Foram revistar aqueles caras. E na hora que eu vi isso, assim, Deus começou a falar comigo assim: vocês vão deixar esses caras se perder? Vocês vão deixar, né? E ele até me deu um versículo, né? Quem muito foi perdoado, muito ama. E eu fico pirado quando eu olho para esses caras, sabe? Eu digo, mano, eles já são chapados assim, já são doidos assim, nas drogas. Imagina como eles vão ser por Jesus. Eles vão ser por quê? Amém? Então, sabe, se eles já estão doidos assim por algo que nem tem tanto valor, imagina quando eles encontrar Cristo, sabe? Imagina quando eles tiverem a conexão verdadeira com a glória de Deus. Tá entendendo? Então, acredito que a gente tem que se posicionar. A igreja tem que tirar a voz do inferno nas praças, nas escolas, na política. Sabe, o inferno tem muita voz nisso. E Deus precisa de pessoas posicionadas, sabe? Porque quando uma geração ela se posiciona, eu acredito que ela também é avivada.
Quando a geração ela diz, cara, eu preciso revelar a Deus onde eu estou, seja no meu trabalho, seja na minha escola, seja onde for, seja na rua, você está passando na rua. E às vezes eu sei que Deus incomoda alguns aqui a orar pelas pessoas. Ontem a gente estava comprando água, sabe? Aí a gente foi passando água assim, tinha uma galera que estava comigo. A gente foi passando a água, eu entreguei para a mulher. Aí Deus ficou falando, vai. Eu fiquei, rapaz, agora sim, o povo lá olhando de boa. Aí foi, né? Aí eu até falei com o Thaís, se liga. Aí tava passando a água, né? Eu tinha uma coisa para fazer, né? Aí eu passei água para ela pegou assim, eu esperei ela terminar de fazer as coisas para ela prestar mais atenção, né? Aí eu disse, você tem um minutinho rápido? Aí ela, tenho, pode falar. Eu disse, cara, a gente tava passando aqui o sentido de falar que Jesus te ama, sabe? E eu preguei o evangelho para ela, e eu preguei uma mensagem, sabe? Naquela hora, pode ser que eu não tenha visto muita diferença, mas talvez, quando ela chegou em casa, ela pensou, cara, eu tenho vivido uma coisa assim tão supérflua, eu tenho vivido uma coisa assim que talvez não faça tanto sentido. Será que isso vale? Será que o evangelho é realmente isso? E aí é onde pessoas são impactadas, sabe? E voltando para esses carinha que estavam usando drogas, sabe? Assim como eu falei no começo, né? Quando a gente pregou o evangelho para uma menina lá e a gente abraçou ela, a gente orou por ela, sabe? Eu via uma alegria nela, assim. E eu disse, Deus, eu fico mais alegre por ela, mas eu imagino, talvez ela não tenha ouvido um eu te amo hoje. Talvez ela não tenha ouvido uma palavra assim e estava precisando ouvir isso. E a gente tem que ser voz para o que Deus quer falar, sabe? A gente tem que ser uma voz profética para a nossa geração, sabe? A gente precisa se posicionar, a gente precisa chegar num lugar e dizer assim, Satanás, cala a boca aí que agora o céu chegou aqui. Tá entendendo? Amém. E vamos lá, Mateus 17 agora, rapidamente. Vamos lá. 7 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceu diante deles Moisés e Elias falando com eles. Tomando a palavra, o Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estar aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma para mim, outra para ti, outra para Moisés e para Elias. Então imagina a cena. Vamos lá. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu e dela saiu uma voz que dizia, esse é meu filho amado, em quem me agrado. Aí ele ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então é aquilo que eu falei, sabe? Eles estavam diante de uma glória muito grande. Jesus estava sendo transfigurado, Jesus estava em glória. Desce 2 dos maiores homens que andaram com Jesus, 2 dos heróis da fé, né? E eles disseram, cara, isso aqui é tão bom, esse mover é tão bom, esse culto é tão bom. E o Espírito Santo desce e fala, né? Escuta meu filho, escuta esse cara é brabo. Nas minhas palavras, na linguagem do meu povo, sabe? E escuta ele. E eles caíram com o rosto em terra, sabe? E às vezes no culto a gente recebe o Espírito Santo aqui, o Espírito Santo fala conosco e a gente às vezes levanta, a gente recebe aquela palavra de Jesus, a gente levanta e vai do mesmo jeito embora, sabe? Mas Deus não quer uma geração que ela vai ficar de joelho, ela vai chorar, ela vai espernear e ficar deitada aqui no culto chorando. Mas Deus não quer uma geração que cai no culto e na vida continua do mesmo jeito, sabe? Deus quer uma geração que ela caia aqui e ela diga, cara, eu preciso fazer uma coisa pela minha geração, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa pelas pessoas. Eu estava olhando para a praça e Deus assim falando comigo, né? Quantas pessoas eu posso alcançar aqui? Sabe, quantas pessoas ainda não ouviram o evangelho? E quantas pessoas podem ser tocadas através da tua vida, através da vida de outras pessoas, sabe? Então, como é que eles vão se converter se não tiver quem pregue para eles? Como é que eles vão encontrar Jesus se não houver alguma pessoa que vai ser posicionada e vai falar
de Jesus para elas. Tá entendendo? Então, ó, tem uma frase do Billy Graham que eu não tenho aqui, eu acho muito interessante essa frase. Avivamento não é descer a rua com tambor, é subir o Calvário com grande choro. Avivamento não é só fazer zoada, e zoada eu gosto de zoada, todo mundo aqui sabe que eu gosto de zoada, e eu gosto do barulho, eu gosto de ficar horas lá adorando, mas cara, avivamento não é só isso. Avivamento é quando a gente se alimenta do pão da vida e a gente se arrepende dos nossos pecados e diz: Jesus, eu preciso fazer algo pela minha geração, sabe? Jesus, eu preciso fazer algo pelo meu povo, eu preciso fazer algo por esses jovens, que eu não vou deixar esses jovens se perder. Eu me torno responsável pela vida deles, sabe? Muitas vezes a gente precisa se tornar responsável. Amém? Alguém está entendendo isso aqui? Aleluia, né? Então vamos lá. Então o coração é faminto por Jesus, ele é primeiramente faminto por intimidade com Jesus, sabe? Ele é faminto por estar no secreto, ele é faminto por ouvir de Deus aquilo que ele quer falar, e às vezes nem precisa ficar falando, às vezes só ficar olhando assim para Jesus e ficar: meu Deus, tu é muito massa, velho, tu é santo, sabe? Ontem a gente estava cantando e a gente passou um tempão cantando santo, 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 porque os anjos, eles não se cansam de cantar santo. Amém? Os anjos passam a eternidade cantando santo, 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 e quanto mais a gente declara da santidade de Deus, mais parecido com Jesus a gente se torna. Amém? Quando a gente descobre isso, e quando a gente se une em comunhão com nossos irmãos, e fala, né, que eu não lembro como é que é o versículo, mano, então deixa eu fazer depois, sabe? Então, um coração faminto por Deus, ele é um faminto por intimidade, mas ele também é faminto por avivamento. Amém? Eu sou carente, gente. Quando eu falar uma coisa assim, zoado assim, né? E não sei se vocês percebem, eu também sou meio imperativo, eu gosto de ficar andando, senão a cabeça não desenvolve. Então, vamos lá. Então, um coração faminto por Jesus, ele é faminto por avivamento, ele é faminto por ver uma geração assim prostrada aos pés de Jesus, sabe? João 15:8, ele diz: o que glorifica meu Pai é que deis muito fruto, e fruto em abundância. Amém? O que glorifica o nosso Pai é que não tem como uma árvore saudável ela não dar fruto. Está entendendo? Uma árvore saudável, assim, uma árvore saudável, ela dá fruto, porque é natural de uma árvore saudável dar fruto. Então, cara, um tempo atrás eu estava pensando: meu Deus, eu não estou dando fruto, tem alguma coisa errada comigo. Porque se um menino, ele cresce, é normal que ele ande, e se ele não anda, tem algum problema. Está entendendo? Se uma árvore não dá fruto, tem algum problema. Então, às vezes você tem que parar para pensar: Jesus, o que está acontecendo comigo? Sabe? O que está acontecendo? E eu percebi que naquele tempo eu estava muito faminto por fazer, mas não em ser. Eu estava faminto: eu preciso fazer algo na igreja, eu preciso ministrar louvor na igreja, mas antes de fazer eu preciso ser. Antes de falar que eu quero conhecer Jesus, eu preciso querer conhecer Jesus, porque quando eu vivo aquilo que eu prego, eu tenho autoridade sobre aquilo que eu prego, eu tenho um testemunho sobre aquilo que eu vivo, sabe? É como você pregar para uma pessoa e falar assim: Deus te ama, Ele vai fazer uma diferença na tua vida, e a pessoa pergunta para você: sim, que diferença fez na tua? De onde é que Ele te tirou? Ele nem falar o quê para isso? De onde é que Jesus me tirou? O que é que Jesus tem feito na minha vida? Porque é isso que as pessoas vão ver. Cara, eu quero isso aqui, sabe? Eu quero isso que Vinícius está vivendo. Vinícius, ele é diferente, entendendo? Eu quero isso que Dilma está fazendo, seja num curso, seja alguma coisa. Mas às vezes as pessoas vão olhar e vão dizer: cara, tem alguma coisa de diferente nela que eu quero para a minha vida. Eu quero essa alegria para a minha vida, tá entendendo? E eu conheço um cara chamado John Wesley. Quem conhece John Wesley aqui? É da comunidade, né? Mas John Wesley, ele pregava, né? E as pessoas começavam a perguntar, porque ele sai do culto, ele ia pregar na praça, assim, ele pregava na praça. Ele dizia que ele considerava o mundo a sua paróquia. E ele disse que aí o cara pergunta, né: John Wesley, qual é o segredo, assim? Ele diz assim: eu taco fogo em mim, e as pessoas vêm ver. Sabe, em fogo, e logicamente ele não está falando de se queimar mesmo, mas ele estava queimando por Jesus, e as pessoas vinham ver o que é que está acontecendo com o John Wesley, o que é que está acontecendo com ele. Eu quero isso para a minha vida, tá entendendo? Não tem como alguém tá cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, e as pessoas não perceberem isso. Diz lá em Atos, né, que
os discípulos estavam lá e os caras começaram a dizer, esses caras tão chapados, velho. Esses caras não andavam com Jesus, o que é que esses caras têm? E Pedro, ele fala, não, a gente não está chapado não, isso aqui é Jesus, cara. E às vezes a gente tem que chegar e falar para as pessoas, é Jesus. Eu estava com o Arthur, a gente estava pregando para uma galera lá, aí passou 2 rapazes assim, e eu olhei para Arthur, vamos lá, né? Aí foi resenha demais, Arthur deve estar ligado. Aí a gente chegou nos caras, né? Aí eu, ei, tu tem um segundinho, que eles estavam saindo como se fosse sair da praça, né? Aí a gente correu atrás dele, ei, tem um segundinho, a gente queria falar com vocês. Aí o cara, lá vem, né? O chato. Aí eu disse, não, mano, não. Eu disse, pô, tu bebe, né? Tu fuma, né? Aí disse, é massa, né? Dá um prazer. Ei, mas eu tenho um negócio para te entregar, só que isso aí dá muito mais prazer do que isso aí, sabe? Eu tenho uma coisa para te entregar que é muito mais forte que isso aí. Isso aí não te deixa louco por um dia, por a metade de um dia, mas ele te deixa louco pela vida inteira. Que o evangelho é loucura para as pessoas, amém? Que não pareça uma heresia, pelo amor de Deus. Mas sabe, às vezes a gente tem pregado um Jesus assim que... Sim, e esse Jesus, sabe? Será que eu tenho vivido Jesus para que as pessoas possam olhar, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui para a minha vida. Eu quero isso aqui para a minha família. Eu não posso ter a cura de algo, a cura do câncer e ficar para mim, sabe? Se eu tenho a cura de alguma coisa, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, sabe? É como alguém que acha uma coisa de grande valor, ele sai dizendo assim, olha isso aqui que eu achei, isso aqui é massa, velho. E como é que a gente às vezes tem pegado o evangelho e colocado isso só pra gente? Tá entendendo? Para mim não faz sentido eu ter o evangelho só para mim, se eu posso salvar a vida de outros irmãos. Eu estava vendo um cara, ele pregando, ele falando que ele foi no cemitério, que é lá onde tem mais propósito enterrado, é no cemitério. E ele disse que ele estava andando assim no cemitério, né? Ele olhava para o lado assim, e Jesus dizia, podia ser salvo esse aqui. Só que tinha 2 crentes, só que esses crentes nem oravam perto dele, sabe? E ele olha para outro assim e diz, esse aqui também podia se converter. Só que as pessoas que estavam perto dele tinham vergonha de falar, sabe? E ele sai andando assim, ele sai andando, e ele sai chorando, ele dizia, meu Deus, o que é que está acontecendo? Sabe? Porque às vezes a gente vai parar para pensar na pessoa depois que ela morre, depois que morre, acabou, sabe? Mas eu preciso me tornar responsável pelas pessoas que estão perto de mim, sabe? Eu preciso me tornar responsável pelas pessoas, cara, eu tenho um evangelho, não tem como eu ficar calado, sabe? Se eu tenho um evangelho para mim, não tem como as pessoas não notarem isso em mim, e se não estão notando o evangelho em mim, tá errado. Então, cara, eu queria que você pensasse, será que eu tenho fome por Jesus? Sabe? Será que eu tenho sentido essa sede por Jesus? Sabe, tem uma frase que eu falei uma vez pro pastor, naquelas mensagens que a gente fazia aqui, né? Que a gente gravava aqui. E eu falei essa frase, né? E depois eu esqueci dessa frase. E o pastor, ele ficava falando, né? Mas rapaz, como é aquela frase? Aquela frase é tão massa, né? Eu acho que se o pastor estiver vendo agora essa mensagem, né? Que é uma frase assim, ó: a gente precisa viver a paixão dos primeiros dias e a sabedoria dos últimos dias, sabe? Porque eu me lembro nos primeiros dias, mãe deve se lembrar também, que quando eu encontrei Jesus assim, cara, eu ficava, meu Deus, eu ficava hora dentro do quarto assim, na presença de Deus, eu ficava vendo mensagem, eu passava o dia assim, eu gostava muito de LOL, mas eu lembro que nesse tempo eu nem lembrava mais do meu jogo, sabe? Mas a gente precisa ter a sabedoria dos últimos dias, porque a paixão dos primeiros dias é uma paixão, ela é muito apaixonada, mas ela é ingênua. Alguém está entendendo isso aqui? A paixão no primeiro dia, ela é muito apaixonada, mas ela é ingênua. A fome dos primeiros dias é muito ingênua. E quando a gente tem uma paixão ingênua, a gente não tem sabedoria, a gente come lixo. Porque quando um cachorro está com fome, ele não procura o que é melhor para ele, ele procura o que está perto dele, sabe? E às vezes a gente tem se alimentado disso, mas quando a gente tem a sabedoria dos últimos dias, a gente sabe, a gente não é só apaixonado, mas a gente conhece Jesus. Tá entendendo? E essa música aqui que a gente vai ministrar, eu quero me esvaziar, porque pra mim não vale a pena ser eu, mas eu quero ser parecido com Jesus, sabe? Que não seja só eu falando aqui, mas que seja Jesus falando através de mim, sabe? Que na minha vida, que não seja as minhas atitudes, mas que Jesus, ele possa aparecer através das minhas atitudes, sabe?
Eu acredito que a minha geração ela não precisa de um John Wesley, de um Evan Roberts, grandes homens de Deus, mas depois que eles morreram, o avivamento acabava. Quando John Wesley morreu, acabou o avivamento na Inglaterra. Quando Evan Roberts morreu lá no país de Gales, acabou. Mas eu não acredito que Deus está levantando uma pessoa, mas Deus está levantando uma geração inteira apaixonada por Jesus, sabe? E é isso, vamos fazer dessa música a nossa oração agora.